Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui para falar de assuntos relacionados ao coração. Os medicamentos usados na cardiologia causam efeitos colaterais? Sim, Marcos, como todos os outros. A gente precisa entender que quando a gente toma a decisão de instituir um tratamento medicamentoso para um paciente, o que a gente objetiva, na verdade, é conseguir algum benefício. Mas, como em tantas outras ações na nossa vida, não apenas dentro da medicina e dentro da cardiologia, mas na nossa vida, tudo que a gente faz tem um bônus, que é o benefício que a gente adquire quando a gente faz alguma coisa, mas a gente também tem um ônus, a gente tem um preço a pagar por isso. E muitos dos medicamentos que são utilizados na cardiologia, eles são propensos sim a produzir efeitos colaterais. Essa não é uma realidade diferente de outras medicações, de outras especialidades, e essa também não é uma realidade diferente em termos de efeitos indesejáveis. Essa também não é uma realidade diferente de você tomar outras condutas, né, que não fazer o remédio, porque seria simples, né, quando a gente olha do ponto de vista do efeito colateral do medicamento, a gente simplesmente dizer assim, então é melhor que a gente não faça medicamento nenhum para nenhum paciente. Só que não fazer remédio é fazer alguma coisa. Parece um paradoxo, mas na verdade é. Quando você não faz um medicamento, você está tomando uma decisão. Ou você abandona, vinha fazendo um medicamento e para de tomá-lo, ou você tem uma indicação de fazer um determinado medicamento e decide não tomar, nem começar a fazer aquele tratamento. Não fazer é uma decisão, é uma ação. E isso também produz resultados, produz consequências. E pode produzir também os seus subsequentes efeitos colaterais. Então, assim como na cardiologia nós temos efeitos colaterais de medicações, nós temos em outras especialidades, e nós temos também efeitos indesejáveis da decisão de não tomar remédio. A gente decidiu trazer esse olhar aqui para alertar a população de que medicamentos usados na cardiologia, eles podem sim promover alguns efeitos colaterais. O que é um efeito colateral? É um efeito que não está previsto, né, ou que não é o efeito que a gente deseja que quando a gente decide produzir um tratamento. Por exemplo, quando eu tomo um antibiótico, tirando aqui da área da cardiologia, quando eu tomo um antibiótico para tratar uma crise de garganta, e esse antibiótico ele me causa uma dor no estômago, ou então me produz uma diarreia, esse é um efeito. Eu não tomei o remédio para ter diarreia, eu não tomei o remédio para ter dor no estômago, eu tomei para ficar bom da minha crise de garganta. Então esse é um efeito colateral. Então o efeito colateral é um outro efeito, uma outra consequência que não estava programada, que não está ali dentro do desejo do médico ao tratar o paciente, mas que acontece em alguns pacientes. Então, isso existe em todas as especialidades, existe na cardiologia e também existe efeitos, né, consequências de a gente não tomar medicações. Mas respondendo a pergunta inicial, sim, existem efeitos colaterais sim de medicações cardiológicas. Interessante que algumas bulas já trazem esses efeitos colaterais, né? E se o paciente ele tivesse o costume de ler a bula, por exemplo, ele poderia evitar mais transtornos? E isso, as bulas por lei, elas são obrigadas a informar todos os efeitos colaterais que foram percebidos durante a fase de estudos do medicamento e, em alguns casos, há efeitos que a gente só vem descobrir que acontecem após a fase de comercialização do produto. Por lei, quando se verifica que um determinado medicamento ele produz efeito colateral, ainda que seja raro, eles devem constar em bula. Eu acredito nisso, que a informação ela é sempre útil para os pacientes, para todas as pessoas, na verdade, de um modo geral, só que a gente precisa ter um certo filtro de entendimento, porque do mesmo jeito que a bula produz todas as informações
né? E, na maioria das vezes, a experiência do profissional que está lidando com esse medicamento vai saber ajustar e filtrar para dizer se aquilo acontece de fato ou não. É como se fosse um filtro. Isso ajuda a gente a tranquilizar em determinados cenários e alertar em outros cenários que pareçam sem problemas a princípio. Aí a experiência do profissional conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse cenário de ler a bula, embora seja indicado e a gente recomenda, porque é uma instrução para os pacientes, se o paciente não tiver um preparo psicológico adequado, vamos dizer assim, né? Se você não tiver uma tranquilidade adequada, ele pode funcionar do mesmo jeito que o que a gente chama, eu já ouvi outras pessoas chamarem também assim, de brincadeira de Dr. Google, né? Eu estou sentindo alguma coisa, ou eu vejo um laudo de um resultado do exame, aí eu digito lá no Google e aparece. Geralmente lá no Google aparecem só as desgraças, né? Você digita assim, estou com a dor nas costelas, quando você bota lá vai aparecer fratura, câncer, tumor no osso, perfuração, aí você vai, geralmente se fica com medo. Por quê? Porque, na verdade, é um viés de a gente notificar as coisas que acontecem, né? Quando as milhões de pessoas que têm, por exemplo, voltando ao exemplo da dor na costela, milhões de pessoas que têm uma dor na costela e depois a dor passou e não significou nada. Essa pessoa ela não vai lá na internet contar num determinado site, registrar, vem gravar um programa, ela não vai para um programa de televisão, dizer que ela teve uma dor na costela que passou depois de 5 minutos e nunca mais aconteceu nada. Mas quando acontece uma dor na costela que vai andando, se prolongando e se transforma em uma doença grave, que pode acontecer, descobri que era um tumor, essa dor na costela era um tumor. Isso vira notícia, isso vai para a rádio, vai para a televisão, vai para os jornais científicos, médicos e alerta a população. Só que quando você digita lá o que é dor na costela no Google, o que é que vai aparecer? O que as pessoas informaram. Habitualmente as pessoas informam as coisas que chamam mais atenção. Então, esse é o mesmo princípio da bula, né? Em geral, as bulas, elas notificam em termos de percentual, Marcos. Então, assim, reações comuns são aquelas que acontecem em mais de 10% dos pacientes. Essa é uma regra geral. Infelizmente, ela não acontece de forma uniforme e obrigatória para todas as bulas de medicações. Seria muito bom se isso pudesse acontecer, para a gente saber, né, enquanto cidadãos, enquanto pacientes, enquanto pessoas, a gente saber se as chances são maiores ou menores de que aquele determinado efeito colateral aconteça conosco. Porque quando você coloca tudo no mesmo bolo, parece que se você lê todos os efeitos colaterais de uma bula, parece que é melhor você ficar sem tomar o medicamento, porque é tanta coisa que pode acontecer com um simples analgésico que às vezes assusta à primeira vista. Mas a gente precisa entender, então, qual é a frequência de acontecimento desses sintomas, tanto a frequência relatada na bula, se a bula apresenta isso, então ela diz, reações comuns são mais de 10%, reações incomuns são aquelas que acontecem entre 1 e 10% dos pacientes, e reações raras são aquelas que acontecem habitualmente menos de 1%, 0,1%, 0,01% dos pacientes, aí são consideradas reações raras. Isso já ajuda, né, quando a bula informa esses percentuais, já ajuda para a gente ter mais ou menos uma noção da possibilidade ou não de que um determinado sintoma seja relacionado ao uso de determinada medicação. Só lembrar aqui os nossos ouvintes que a gente está aqui falando de medicamentos cardiológicos, né? E dentro dessa questão, quando se trata de medicamentos cardiológicos, quais os efeitos colaterais mais comuns? Então, são muitos efeitos colaterais, porque são muitas medicações que a gente utiliza, vamos dizer assim, de classes medicamentosas diferentes. Então eu vou trazer algumas aqui, apenas para que a gente tenha uma noção, uma base, mas que não pretende esgotar todas as possibilidades. Primeiro, para os pacientes que tratam
a pressão alta, hipertensão arterial. Um dos efeitos colaterais mais comuns dos medicamentos que tratam a pressão é o remédio fazer efeito além do desejado e a pressão começar a cair. Então o paciente pode ter hipotensão, queda de pressão arterial, muitas vezes acompanhado de sintomas, não obrigatoriamente, mas muitas vezes acompanhado de sintomas, como por exemplo, suor frio, mal-estar, vontade de vomitar, tonturas, sonolência, tudo isso pode ser efeito de medicações que tratam a pressão arterial. Dentro das medicações que tratam a pressão arterial, aí existem esse efeito de queda de pressão que eu falei, ele é comum a todos esses medicamentos. Dentro dos medicamentos que tratam a pressão arterial, que são bastante frequentes no nosso meio, a gente tem alguns grupos de medicações. Então, um deles, por exemplo, que é o grupo dos diuréticos, que são medicações que aumentam a secreção, né, a expulsão, melhor, antes de secreção, a excreção de sódio e de água pela urina. Essas medicações como a furosemida, a hidroclorotiazida, a clortalidona, a indapamida, essas medicações elas podem promover alguns efeitos colaterais adicionais. Além de causar essa queda de pressão, eles podem produzir, por exemplo, alterações nos eletrólitos, como, por exemplo, no potássio, no cálcio, no magnésio, e que podem levar a algumas reações indesejáveis, como câimbras, por exemplo. Alguns pacientes que usam esses diuréticos, eles podem vir a queixar-se de câimbras. Outras pessoas podem desenvolver arritmias cardíacas. Óbvio que isso é bastante incomum, né? A gente já entra aí na seara das reações incomuns, mas os pacientes podem desenvolver arritmias cardíacas com o uso de determinados diuréticos. E podem também ter desequilíbrio, os pacientes com uso de diuréticos podem ter desequilíbrio no que a gente chama de perfil metabólico dele. Então pode alterar um pouco o ácido úrico de alguns pacientes, pode alterar um pouco a glicose, né, pode alterar um pouco também os níveis de colesterol e triglicérides. Isso é sabido pela maior parte dos médicos que fazem a prescrição dessas medicações. A gente entende que existe um risco e a gente acompanha, monitora, né? A gente só decide tratar, só decide fazer uma medicação dessa quando a gente vê que ela vai produzir mais benefício do que prejuízo. Se a gente percebe que está acontecendo algo de errado e a gente atribui ao uso dessa medicação, via de regra a gente faz a troca, a substituição, a gente toma uma outra conduta. Mas essas são queixas que são conhecidas e relatadas por pacientes e que a gente nota que tem uma relação de fato com essas medicações, como a gente falou, esses diuréticos. Dentro ainda dos efeitos colaterais de medicações cardiológicas, a gente poderia, por exemplo, encontrar uma medicação que é utilizada com frequência também para a pressão arterial, que é o amlodipino, que ela promove uma reação bastante curiosa, um edema, um inchaço, Marcos, especificamente na região do tornozelo, nos dois tornozelos. Geralmente ele envolve apenas o tornozelo, mas alguns pacientes ele pode envolver também os pés e subir até um pouquinho, até a metade ali da perna. Geralmente não se prolonga pela coxa, não chega até o nível do joelho, não avança muito mais, ele fica ali localizado mais na região do tornozelo mesmo. Isso a gente nota com o uso dessa medicação de pressão também, que é bastante comum. E quando a gente percebe, habitualmente a gente avalia a possibilidade de diminuir a dose, de trocar, de substituir por um outro medicamento. É uma reação que está presente aí em torno de 10 a 20% dos pacientes. O que quer dizer que 80 a 90%, segundo os relatos de estudos, não apresentam esse efeito colateral. Existe um outro também que é curioso, um efeito colateral que é curioso, que é a disfunção erétil, né? Para os homens, uma diminuição da potência sexual, que ela pode acontecer com certos tipos de medicamentos que a gente chama de beta-bloqueadores. Então, a gente tem muita atenção, né, com os nossos pacientes que são homens, que ao tratar ou a pressão arterial, porque esses beta-bloqueadores, eles são medicamentos que tratam pressão arterial, que tratam arritmia e que tratam insuficiência cardíaca, que é o popular coração crescido. Embora não seja necessariamente o tamanho aumentado do coração.
Mas, como esses medicamentos beta-bloqueadores, eles tratam esses 3 grupos, tratam insuficiência cardíaca, tratam arritmia, tratam pressão arterial. Sim, esqueci, trata a angina também, a angina do peito, né, a obstrução das artérias coronárias, eles também servem para tratamento. Como é uma medicação que tem múltiplos usos dentro da cardiologia, eventualmente os pacientes do sexo masculino que são cardiológicos podem vir a necessitar do uso dessa medicação. E a gente sempre fica atento. Existem dentro desse grupo, na verdade tudo não tá no mesmo cesto, no mesmo balaio, mas existem alguns que causam mais e outros que causam menos. E a gente sempre fica atento a isso para tentar, quando possível, fazer as medicações que tenham esse menor índice de efeito colateral, ou se possível até não fazê-lo, né? Já nem utilizar para não acometer os pacientes com esse efeito tão indesejável para os homens. A mesma coisa pode acontecer também com alguns diuréticos, né? Alguns estudos mais recentes têm mostrado que determinados diuréticos, eles podem ser associados à disfunção sexual, à disfunção erétil nos homens. E a gente tem ficado atento a isso para, caso haja os relatos, a gente proceder à modificação, substituição, quando é possível. Existem outros efeitos colaterais mais corriqueiros, como dor de cabeça, tonturas, que pacientes podem apresentar, por exemplo, quando usam alguns medicamentos de pressão, como a losartana, a olmesartana. Existe um efeito colateral que é bastante frequente, que a gente percebe nos pacientes que tomam os remédios que terminam em prio, né, que a gente chama de IECA, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. No popular são os prios, captopril, enalapril, ramipril, perindopril. Esses medicamentos, eles causam com uma certa frequência tosse seca ou pigarro na garganta dos pacientes. Praticamente todo cardiologista é atento a esse fato. A gente faz essa medicação porque ela é uma das melhores medicações para tratamento de pressão arterial elevada, para prevenção de nefropatia hipertensiva, para tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então ela tem múltiplas indicações e são medicamentos que realmente fazem diferença na vida do paciente a longo prazo. Então a gente sempre tenta, quando possível, que os pacientes façam uso. Quando a tosse aparece e ela se torna insuportável, intolerável, não tem jeito, a gente acaba substituindo, mas são efeitos que também podem acontecer. Por último, eu citaria também aqui um efeito colateral de medicações para tratar arritmias cardíacas, geralmente taquiarritmias, ou arritmias em que o coração fica muito acelerado, né, elas são tratadas com medicações que freiam a frequência cardíaca. Então, o paciente tem uma arritmia com o coração acelerado, a gente precisa proceder a algum tratamento, porque isso pode causar danos ao paciente, mas o tratamento em si, o medicamento em si, ele pode causar efeitos colaterais, e o efeito colateral de alguns desses medicamentos é a redução além da conta da frequência cardíaca. Do mesmo jeito que a gente falou aqui no começo, que às vezes você trata a pressão alta e a pressão fica baixa demais, muitas vezes você trata a frequência cardíaca alta ou alguns tipos de arritmias que o coração não acelera, mas fica fora do ritmo, a gente chama isso de extrasístoles. Você precisa tratar essa arritmia e o que acontece é que a frequência cardíaca fica baixa demais. E aí é preciso uma avaliação para saber quais são as medidas que serão necessárias nesse caso. Eu falei que seria o último, mas na verdade ainda tinha um que eu queria mencionar por último, que é o tratamento com o que a gente chama de antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes, né? São duas medicações que a gente usa bastante na cardiologia, tanto para prevenção de eventos cardiovasculares como infarto, como na prevenção de eventos cerebrovasculares, como o AVC isquêmico. Essas medicações, anticoagulantes e antiagregantes plaquetários,
como por exemplo a rivaroxabana, o AS, a aspirina comum, né, o AS infantil, o clopidogrel. Essas medicações elas servem para, no popular, afinar o nosso sangue, né, para diminuir a propensão, a tendência do nosso sangue a formar coágulos, exatamente para evitar a formação desses coágulos dentro das artérias coronárias, o que produziria um infarto, ou evitar a formação desses coágulos dentro da circulação cerebral, o que produziria o AVC. Só que isso é como um cabo de guerra, né? O sistema circulatório da gente ele funciona num cabo de guerra de contrapesos. De um lado, se você puxar demais, você tem uma tendência a formar coágulos. Se você puxar demais para o outro lado, você pode ter uma tendência a sangramentos. Então, os pacientes que usam essas medicações, AS, clopidogrel, rivaroxabana, enoxaparina, quando estão internados, alguns pacientes que fazem uso, eles podem ter uma propensão maior a sangramentos com pequenos traumas. Às vezes, um pequeno arranhão, uma pequena pancada que em outras pessoas não produziria nada de relevante, nas pessoas que fazem uso dessas medicações, acaba resultando em formação de ronchas, de hematomas, de equimoses, e isso a gente precisa ficar atento, os pacientes também precisam ficar atentos a essas possibilidades. Doutor Vande, nesse caso, quando se apresentar o efeito colateral, o que fazer? O que fazer? Se for um efeito colateral que você perceba que esteja lhe colocando em risco, né, você esteja numa situação que precisa ser resolvido com urgência, né, vamos dizer, a gente acabou de mencionar aqui os sangramentos. Então, você está tendo um sangramento, e é um sangramento relevante, não é apenas uma roncha, uma manchinha que apareceu na sua pele. Você está cuspindo sangue e não para de cuspir sangue depois que você sofreu uma pancada na boca, ou então você foi escovar os dentes e do nada passou a cuspir sangue. Então, nesses casos em que você tem realmente a situação de urgência, o recomendado, procure o pronto-socorro. Vá até a emergência médica, que lá haverá médicos de plantão para fazer o atendimento, independente da especialidade, independente se isso é uma coisa cardiológica, se é neurológica, se é de abdômen, se é gastro, se é ortopédico, ou vai à emergência, e o médico da emergência ele é treinado para tratar e cuidar de emergências. Então, um sangramento, por exemplo, é uma emergência médica, não é uma questão única e exclusivamente cardiológica. Então, o médico da emergência ele vai lá, vai examinar, vai tratar e vai conduzir adequadamente. Se é um efeito colateral que não é uma urgência, aí vou voltar ao que a gente tinha comentado anteriormente. Por exemplo, é uma mancha, é uma roncha que está na pele, mas que não está aumentando, não está lhe causando nenhum mal, é apenas uma preocupação que você tem, aí não vá para a emergência, não lote a emergência. Aí é o contrário, né? Não lote a emergência desnecessariamente, porque muitas vezes já são atarefadas, né, de tantos pacientes. Procure um médico ou a médica que indicou essa medicação, que fez a prescrição desse medicamento, para ver se a gente não tem condição de corrigir, de resolver esse problema. Foi um inchaço, por exemplo, que a gente mencionou aqui, um inchaço nos pés não é algo que pareça ameaçar a vida do sujeito de forma urgente. Daqui a alguns minutos ou algumas horas a minha vida está correndo em risco porque eu notei que nos últimos 15 dias a minha perna está inchando. Então, se não é uma urgência, procure o médico que prescreveu. E um último detalhe, que eu sei que isso é uma realidade de muitos pacientes. Doutor, mas como é que eu vou saber qual é o remédio? Porque eu tomo 5 medicações que foram prescritas por 3 médicos diferentes. Tá entendendo? Essa é uma realidade, principalmente em pacientes idosos. Eu acompanho com gastro, eu acompanho com cardiologista, eu acompanho com um ortopedista e eu acompanho com geriatra. E eu não sei qual é o remédio, eu estou notando uma queixa, me parece um efeito colateral, porque eu comecei a tomar o remédio agora e começou a ocasionar isso, e eu não sei de qual dos remédios é. Aí, o que eu recomendaria? Veja qual foi o último medicamento que foi introduzido, quem foi o médico que introduziu esse último medicamento e comece a investigação por ele. Mas a conduta, quando você suspeita de um efeito colateral, ela se divide em: o efeito colateral é urgente, está passando mal, está querendo desmaiar, está com dor no peito, está com risco de morrer, sem saber, independente de ser efeito colateral ou não, se é uma urgência, a conduta é procurar o serviço hospitalar com urgência também, não se demorar em casa e
buscar ajuda. Não é com urgência, é uma queixa que dá para a gente resolver daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Procura o último médico que fez a última prescrição sua para ver se você não consegue fazer um ajuste do receituário do paciente. Dr. Wander, médico cardiologista, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado.